Olá pessoal, então uma vez mais, muito boa noite. Antes de dar início ao Web4 Meeting de hoje, tem alguma dúvida que vocês queiram tirar sobre o conteúdo do curso? Alguma coisa que vocês tenham visto que não ficou tão clara? Olha, como eu disse no início, eu estou tentando fazer as conexões, né? Tá? Tentando desenhar na cabeça, falar assim, tem coisas que não entrou muito na cabeça a questão do ruling, por exemplo, security groups, sabe, essas partes vamos falar assim, uma parte que envolve segurança de EC2 com a parte de autenticação em cima pelos usuários. Sei lá, eu não sei por que não, ainda não está muito claro, entendeu? Mas como eu Tá. vou revisar todo mundo, entendeu? Estou nessas condições. E eu ainda que falta fixar algumas questões conceituais mesmo sobre a sopinha de letrinhas, né? Tem bastante, né? É, SNS, SQS. E, ELB, EBS, Web então tá bem coisa mesmo. Mas É, é mais isso. legal. A abordagem que você está fazendo, ela é interessante, tá? Eu não vou falar que é a mais correta, porque cada um tem a sua forma de estudar, tem ali a sua didática que melhor se encaixa no seu perfil de aprendizado, mas é interessante. Por exemplo, uma Uhum. passagem geral completa, e depois ali com mais tempo de uma forma mais minuciosa, busca os detalhes, memorizar esse tipo de coisa. Por quê? É uma coisa que inclusive o Vinícius me procurou, né? Ó, eu terminei aqui o módulo do IAM, eu já posso fazer algum lab, algum setup para ganhar mais experiência prática? É o tipo de coisa que você tem que ter um pouco mais de serviços, porque, por exemplo, o IAM, ele pega toda a parte de permissionamento dos usuários, grupos ou roles em cima do serviço da AWS. Se você não estudou EC2, S3 no mínimo, você não consegue ver muita coisa prática ali da configuração do IAM que vai influenciar os serviços em si, tá? Então, realmente, conforme vocês vão seguindo, as coisas vão se encaixando e mesmo algum conceito que ficou lá atrás, eu acabo repassando e vocês vão aprendendo um pouco melhor. Então, mesmo no meu processo de aprendizado foi parecido, tá? Eu não entendi algum conceito, principalmente se era algum serviço muito fora do que eu trabalhava ali, mas depois você vai tendo um segundo contato, um terceiro contato, aí isso vai ficando bem mais claro. É uma pequena palhinha, tá? O Security Group, ele é basicamente um firewall que você aplica ali no nível de um recurso. Aí pode ser uma instância C2, pode ser um RDS, pode ser um LB, tá? Então, basicamente, ele é um firewall de camada 4 no nível do recurso. Você comentou de role. Role é um conceito que a gente pode entender como o seguinte: é uma credencial temporária que o seu serviço pode assumir, tá? Imagina isso como sendo um chapéuzinho ali temporário que ele assume, e aí essas credenciais temporárias vão permitir que você performe alguma ação nos serviços da AWS. Então, ao invés de você salvar suas chaves de API Access Key hard-coded ali na sua aplicação, no seu código, você utiliza role, que é bem mais segura. E de tempos em tempos, a sua EC2, por exemplo, vai trocar informações ali com o serviço de STS da AWS, que ele vai gerar credenciais temporárias, tá? Então, mais ou menos essa é a função da role, é uma credencial temporária que se assume para performar alguma determinada ação. Beleza? Então, vamos dar início ao nosso Web for Meeting de hoje. Aqui, o que, que eu vou fazer? Vou pedir só um minutinho. Vocês estão ouvindo criança de fundo ou não? Tô ouvindo aí. Deixa eu tentar baixar a sensibilidade do meu microfone aqui. Peço desculpas, rapaz. Meu filho, ele é fofo, mas faz bastante bagunça. Estão me escutando Faz ainda? parte. Não, tá bom. Tamo junto. Eu também tenho aqui a minha. Deixa A eu minha, a minha também tá lá quietinha assistindo, né? Os vídeos dela lá, e tá tudo beleza. dar. Beleza, estou de volta aqui. Então, vamos lá, pessoal. Um arquiteto de solução precisa revisar uma aplicação que foi feito o deploy em cima de instâncias EC2, que atualmente armazena
múltiplos arquivos de 5 GB no Instance Store Volumes, ok? Então, importante, Instance Store Volumes. A empresa recentemente experienciou uma perda significativa de dados depois de parar e iniciar as instâncias, e ela quer prevenir que essa perda de dados aconteça novamente. Aqui eu estou lendo para vocês em português, mas no exame não façam isso, tá? Vocês leem direto em inglês e pensem em inglês. Estou fazendo uma tradução aqui em tempo real para a coisa ficar um pouco mais didática. E aí, a solução precisa minimizar o impacto de performance, assim como precisa minimizar o número de alterações no código requerido. O que um arquiteto de soluções recomenda? Aí, opção A: armazenar os dados da aplicação no Amazon S3, armazenar os dados da aplicação em um volume EBS, armazenar os dados da aplicação no Amazon Elasticache e armazenar os dados da aplicação no Amazon DynamoDB. Alguém que já avançou quer arriscar algum chute ou alguma certeza? Eu colocaria EBS Volume. Eu também, a EBS. Legal, a resposta está correta. Então, só revisando, né? Instance Store são aqueles discos que alguns tipos de instância EC2 oferecem. São os discos que ficam ali no próprio rack do servidor. Eles são muito rápidos. Se você precisar, por exemplo, de milhões de IOPS por segundo, ele pode te dar. Entretanto, ele não é confiável, tá? Você tanto pode perder o dado se corromper ali o disco, porque ele não tem nenhuma paridade de replicação, ou se você der um stop e start na sua instância C2, esse dado vai embora, tá? E é exatamente isso que aconteceu aqui, beleza. E aí, ele fala que ele quer evitar que essa perda de dados aconteça e tem duas características, né? Você não pode ter tanto impacto na performance e o número de alterações no código tem que ser minimizado. Então, se a gente pensar no S3, por exemplo, para falar com S3, eu tenho que fazer chamadas de API, ou seja, eu vou ter que fazer alteração no código, então não é tão interessante. Amazon Elasticache, com certeza você não vai salvar múltiplos arquivos de 5 GB no Elasticache, né, que é um banco de dados em memória. O DynamoDB também não, a gente tem uma limitação ali na ordem de kbytes da quantidade de dado que a gente vai salvar ali no Dynamo. Então realmente, e o EBS Volume, além de ele me dar essa garantia, né, de eu ter a persistência dos dados, eu posso dar um stop, start, o dado vai estar lá. Eu também consigo selecionar, por exemplo, um Provisioned IOPS, e aí ele vai me dar bastante performance de uma forma sustenida. Então me atende bem o cenário. Legal? Diogo, Pode falar. o EBS, eu posso fazer o backup dele no S3? Deixa eu pensar. Por padrão, quando você tira um snapshot, a infraestrutura que armazena esse snapshot já é o S3. É como se a AWS automatizasse isso para a gente, tá? Então, a forma de fazer backup do EBS é o snapshot e ali, por debaixo dos panos, você está salvando no S3. O único detalhe... Tá. Ele pode ser salvo também em múltiplo AZ ou não? Perfeito. O snapshot que você tira, automaticamente ele já é replicado em múltiplas AZs. Ele é salvo, lembra daquela categoria do S3 Standard, que ele salva os dados em 3 ou mais AZs? É esse mesmo conceito. Então, por padrão, automaticamente a AWS já faz isso para a gente, quando nós tiramos um snapshot do EBS. Tá bom, obrigado. Beleza? Mais alguma dúvida? Então, vou seguir para a questão número 2. Uma empresa está fazendo uma movimentação, né, uma migração para a AWS. Esse management pode ser a equipe de gerentes identificou alguns serviços que são aprovados que atendem aos requerimentos de deployment. Ou seja, você só tem que rodar ali na sua conta, no seu workload, alguns serviços autorizados pela empresa, tá?
A empresa quer restringir o acesso a outros serviços não aprovados que os seus funcionários não tenham acesso. Qual solução pode atender esse requerimento com um menor esforço operacional, overhead operacional? Isso aqui é interessante, ou seja, talvez a gente identifique aqui entre as respostas mais de uma que pode atender esse cenário, mas eu tenho que ter em mente que eu tenho que atender esse cenário com menor esforço administrativo ou menor overhead operacional, ok? Então, vamos ver as opções. Configurar o Trust Advisor, que ele vai trabalhar com a parte de Compliance e Report, fazer uma subscrição do Amazon SNS acerca dessas notificações do Trust Advisor, criar uma função Lambda customizada que pode automaticamente remediar o uso dos serviços não autorizados. Essa é a opção A. Opção B. Utilizar o AWS Config para avaliar as configurações dos recursos AWS, fazer um subscribe em um tópico do Amazon SNS, que vai receber notificações do AWS Config, criar uma função Lambda que vai automaticamente remediar os serviços não autorizados. Opção C, configurar o AWS Organization, criar uma Organization Unit e colocar isso em todas as contas da AWS, colocar todas as contas da AWS dentro dessa Organization Unit. Aplicar uma Service Control Policy nessa Organization Unit que vai negar o uso de certos serviços. E a última opção, criar uma IAM Policy customizada, fazer o deploy dessa policy em cada conta da AWS utilizando o AWS CloudFormation Stack Sets, incluir uma declaração que vai negar na policy, vai restringir o uso de somente certos serviços, atachar essa policy IAM em cada conta de usuário. O que vocês acham que é a opção correta e de menor esforço administrativo? Bom, se eu fosse, sinceramente, eu estou tentando lembrar a parte onde a gente faz essa parte de OU aí, mas eu não lembro de ver nada. Eu iria na parte de OU, porque eu acho que eu consigo fazer essa organização melhor, mas eu realmente não tenho ideia. Eu não lembro de ter visto esse negócio de OU aí para a questão dos usuários da AWS, não. Tá bom. Eu- Alguém ia falar interromper? Não, eu falei que eu devo ter comido bola em algum momento, só se for, não sei. Não, mas tranquilo. Mesmo que você não lembra exatamente o termo de OU, Organization Unit, se vocês lembrarem que o serviço do AWS Organizations, você consegue colocar múltiplas contas e aplicar uma policy que vale para tudo, negando ou permitindo determinados serviços, vocês matam essa, tá? Então, realmente, é essa letra C de casa. O Trust Advisor, ele é um serviço que ele vai ficar fazendo scan na sua conta e basicamente ele vai te aconselhar, ele vai fazer recomendações em cima de performance, em cima de segurança, em cima de tolerância a falhas, service limits. Então ele é um conselheiro, tá? Ele não vai negar a utilização de nenhum serviço. O AWS Config, ele vai servir para propósito de auditoria e alterações na sua conta, então não é tão interessante para esse cenário. Esse daqui funciona também, mas é muito trabalhoso. Você criar um IAM Policy, um CloudFormation que vai aplicar em todas as contas, em cada IAM User você vai ter que aplicar isso, então atende, mas com bastante esforço operacional. E realmente a AWS Organization com Service Control Policies é a forma mais fácil da gente negar ou permitir o uso de determinados serviços, valendo para todas as contas que entraram ali naquela OU. Tá bom? Entenderam? Sim. Para mim tá tudo bem. Foi no chute, mas deu certo. Foi no chute, mas deu certo. Não, eu fui baseado na questão do AD, né, mesmo, né, do Microsoft. Então que dá para ter o conceito não muda muito. A questão de acesso, né? Fiquei na dúvida quando falou que aplicava
de conta em conta, eu achei muito trabalhoso. Muito trabalhoso. O conceito é o mesmo, é você ter uma Organization Unit ou um grupo, né? E você aplica em cima daquele grupo ali, e aí vai valer para todo mundo que está embaixo dele. No caso do AWS Organizations, ele trabalha com esse conceito de OU, e a política que a gente aplica negando ou permitindo alguma coisa é esse SCP, Service Control Policy. No exame, pessoal, por mais que vocês estudem, vão super bem preparados, vai ter questão que vocês vão ficar em dúvida. Então façam exatamente isso que ele fez, tá? Pensa ali em alguma lógica de eliminação, provavelmente essa daqui normal, isso acontece mesmo, tá bom? Vamos à questão número 3. Uma empresa quer expandir os seus web services da região West East One, essa região é Virgínia, para AP Southeast One, essa região é Ásia-Pacífico. A empresa armazena uma grande quantidade de dados estáticos do seu website e recentemente está recebendo reclamações sobre lentidão no carregamento do website e timeout por parte dos usuários. O que precisa ser feito para atender essa expansão da empresa e endereçar questões de latência e timeout? Essa é legal. Questão A. Armazenar o conteúdo estático no Amazon S3 e habilitar o S3 Transfer Acceleration. Armazenar o conteúdo num volume Amazon EBS aqui na região Ásia-Pacífico e provisionar instâncias maiores que vão hospedar ali o website, utilizar uma política de roteamento do Route 53 para distribuir esse cache entre 3 regiões. Opção D, utilizar o Amazon S3 para armazenar o conteúdo estático e configurar o Amazon CloudFront e configurar uma distribuição do Amazon CloudFront. O que vocês acham que é a correta nesse caso? Pode errar. A hora de errar é agora. Eu chuto na D aí, hein, Diogo. Também, CloudFront. Legal, tá correto. Pessoal, com certeza essa questão de armazenar conteúdo estático, o S3 é a melhor opção, mas falou em entrega de conteúdo web com baixa latência, reduzir questões de timeout, com certeza o CloudFront é um fortíssimo candidato. Por quê? Ele pode fazer cache do seu conteúdo, né? Então ele tanto entrega com baixa latência, porque os edge locations espalhados ao redor do mundo, a primeira requisição ele não vai ter esse cache, então ele vai perguntar para a origem, que é o S3, mas a segunda requisição ele já vai ter em cache, então ele vai entregar rapidinho aquilo para o usuário, onde quer que esse usuário esteja no mundo. E a questão também de timeout, se você crescer muito, ficar pensando em instâncias EC2, você tem um tempo ali, né, de warm-up, então realmente não é a melhor solução. Então, muito bom, acertaram. Eu tinha pensado naquela, Uhum. na C também, por causa de distribuição de rota. Tá. Por causa que você pode localizar como em várias zonas, Uhum. você poderia distribuir entre várias zonas o conteúdo. Tá. Porque aí você faria uma requisição, por exemplo, se você está na zona, aqui, por exemplo, na zona da América, ele faria uma busca na zona da América, assim, propriamente. Se fosse na zona da Europa, ele faria uma busca na zona da Europa, tipo um load balance com cache. Tá, a questão do Route 53, a sua lógica de pensamento, ela faz sentido. A gente só não pode esquecer que esse serviço, ele só faz resposta de DNS. Aí a questão aqui acaba colocando um pouco de pegadinha, porque assim, ele consegue fazer uma resposta de DNS dizendo, ó, vai para esse lugar que é mais rápido ou vai para esse lugar que é mais lento, tá? Entretanto, aqui ele fala para distribuir isso entre 3 regiões do mundo, não faz muito sentido, mas não resolve o meu problema. Quem vai efetivamente distribuir esse conteúdo? Vai ser o S3, vai ser o CloudFront, vai continuar sendo uma EC2, que não é tão interessante, entendeu?
Então, ele faz isso, mas ele não armazena o conteúdo. Ele basicamente atua como... Quem que é do mundo Linux aí? O Vinícius? O Bind, por exemplo, né? Ele é bastante famoso para estar fazendo essa questão de um serviço de resolução de DNS. Entendi. Beleza. Então Ok. vamos à questão número 4. Como você pode fazer o monitoramento, o track do uso de memória em uma instância EC2? Opção A. Fazer uma chamada no serviço do Amazon CloudWatch para recuperar essa informação de métrica de memória que já existe para a instância EC2. Assinalar uma role do IAM na instância EC2 com uma policy do IAM que vai garantir o acesso à métrica desejada. Fazer o place, o deploy, né, de um agente na instância EC2 para fazer o push, o envio dessa memória como uma métrica customizada do CloudWatch, ou utilizar um tipo de instância que suporta esse relatório de métrica por default. Se vocês não matarem de cara, tem que pensar em eliminação mesmo. Vocês lembram que, por padrão, utilização de memória, espaço em disco, são coisas que o CloudWatch não pega, tá? Você precisa fazer alguma tratativa aí para ter essa informação. Algum chute, alguma ideia dessa? Isso daí provavelmente aí teria que instalar um agente, né? Então eu colocaria C aí, né? Tá? Que sim, pela Ó, opção que ele dá de instalar um agente, né? legal. Coloquei o Homem-Aranha aqui porque vocês viram que essa aqui é curtinha, né? Então, no exame de certificação, às vezes vocês vão ver questão mais longa, que dá mais trabalho, e outras mais curtinha. E essas mais curtinhas vão ajudar vocês a ganhar tempo naquelas que são mais extensas, né? Que consomem um pouco mais a leitura. Legal, a resposta está correta. Então, você pode instalar um agente ali na sua instância EC2, EC2 CloudWatch Agent, para fazer esse push, esse envio dessa informação de memória como uma métrica customizada para o CloudWatch. Se você não soubesse disso, pensa por eliminação, tá? Aqui nesse primeiro está dizendo que o CloudWatch já tem essa informação, que seria só recuperar, não é correto. O CloudWatch ele consegue as informações do nível do hypervisor, ou seja, utilização de rede, CPU, IOPS de disco, IOPS, não espaço em disco, ok? Não o quanto o sistema operacional está utilizando. IOPS ele consegue, que seria um throughput do disco, tá? Então são informações que ele tem, e essa questão realmente do uso de memória ou utilização do espaço em disco ele não tem, então não adianta você fazer uma chamada de API nele para tentar pegar. Opção 2, assinar lá uma role que vai garantir o acesso a essa métrica, não tem nada a ver. Você tem que extrair essa informação do sistema operacional de algum jeito. E aí o último, ele está considerando que alguns tipos de instâncias suportam esses relatórios de memória, que não é verdade, né? Nesse caso, seja uma T2 micro ou uma C4 large, o comportamento é o mesmo. E aí, só lembrar no exame de certificação que o CloudWatch Agent é que vai estar fazendo esse tipo de tratativa, de envio de informação, tá bom? Não só isso, como o Unified CloudWatch Agent, é esse o nomezinho, ele também agora você pode utilizar o mesmo agente para enviar os logs da sua instância. Então, eu não quero perder os logs da minha instância quando eu dou um shutdown. Legal. Utiliza o Unified CloudWatch Agent, ele vai mandar essas informações para o CloudWatch, a máquina pode morrer que você continua com os logs. Beleza? Beleza, eu queria só perguntar uma coisa agora acerca desse agente. Tá bom. Vamos falar assim, essa instalação desse agente, como é que seria isso?
é uma aplicação de terceiro que vai... Como é que... Não entendi. Tá, antes era um script mais durão da AWS, tá? Basicamente você, no caso do Linux, tá? Você tinha uma cron que de tempos em tempos fazia um push, uma chamada de API que mandava essa informação. Agora eles melhoraram isso, é algo da própria AWS. O Amazon Linux 2 já vem, por exemplo, com ele instalado e habilitado. Mas se você pegar alguma outra distribuição que não tem, você consegue baixar o pacotinho e ali fazer a instalação. Mas é a própria Amazon que fornece o mesmo. Entendi. Ok, beleza. Beleza. Posso seguir? Alguém tem mais alguma dúvida? Então tá bom. Opção não. Questão número 5. O arquiteto de soluções está fazendo o design de um novo workload, onde uma função lambda vai acessar uma tabela do DynamoDB. Qual opção mais segura vai garantir o acesso da função lambda na tabela do Dynamo? Opção A. Criar uma IAM role com as permissões necessárias para acessar a tabela do DynamoDB e assinalar essa role na função lambda. Opção B. Criar um usuário e senha no DynamoDB e dar ele para o desenvolvedor para utilizar a função lambda. Opção C. Criar uma role do IAM que vai dar acesso ao lambda e assinalar essa role na tabela do DynamoDB. E a opção D, criar um usuário do IAM, criar access key para esse usuário, dar esse usuário as devidas permissões para acessar a tabela do DynamoDB e dar essas chaves de acesso para o desenvolvedor para ele poder acessar os recursos. Essa não é uma pergunta difícil, mas é bastante recorrente a gente entender essa lógica no exame, tá? Alguém tem alguma sugestão? A C, porque você cria uma regra de acesso no Lambda e depois você cria uma regra de acesso para a tabela do banco. Não, você só especificaria o acesso que a pessoa teria no banco de dados. Tá, a lógica da role, nesse caso, você cria a role, mas você aplica a role na função lambda. Então, é a função lambda que vai assumir as permissões que ela precisa, tá bom? Então, a lógica da role está correta, mas você aplica a role no recurso que você quer dar o acesso. Então, vamos supor, eu tenho uma EC2 que tem que acessar o S3. Então, você coloca a role na EC2. Eu tenho uma lambda que vai acessar o Dynamo. Beleza, você cria a role e aplica na lambda. Então, é o recurso que vai assumir as permissões. Tá bom? Aqui essa C, a lógica é invertida. Ele está dizendo que você tem que aplicar essa role no Dynamo. Na verdade, o Dynamo precisaria de uma role se você fosse, por exemplo, do Dynamo salvar alguma coisa no S3, por exemplo. Entendeu? A lógica de onde se aplica a role. Pensa num usuário, por exemplo, acessando o serviço do S3. A gente vai lá e coloca a role ou no usuário ou no grupo dele, e não no S3, né? Beleza? Me ouvindo ainda ou caiu a minha conexão? Entendi. Então tá bom. Mais alguma dúvida ou posso seguir? Pode seguir. Legal. Questão número 6. Uma empresa está fazendo o deploy do Amazon Elasticcache utilizando o motor do Redis e ela quer um nível de proteção que vai requerer a senha para aumentar a sua postura de segurança. Qual solução um arquiteto de soluções recomenda para esse cenário? Opção A, AWS Single Sign-On. Opção B, Redis Auth. Opção C, IAM Database Authentication. Opção D, VPC Security Group for Redis. Essa ou vocês assistiram minha aula mais recente ou vocês têm que ler o FAQ para saber. Se ninguém quiser... Eu acho que é a ARG, né? Single sign-on, proteger a senha. Tá. Não,
No caso, seria para centralizar, né? O AWS Single Sign-On é um serviço que vai permitir você, por exemplo, fazer federação e autenticação única para logar na conta da AWS. Se você quiser, por exemplo, fazer uma federação ali com Office 365, com Slack, então pensa nele assim mais alto nível, entendeu? Nesse caso é o Heads Out. Isso. Esse cara Eu vi alguma coisa esse cara é uma feature do Redis que a gente habilita ali quando nós vamos fazer o deployment, que ele exige que você, quando for fazer a chamada ao mesmo, você passe uma credencial de senha. Redis Out, é simples assim, tá? E a M-Database Authentication não tem a ver, isso é para alguns tipos de RDS. Esse VPC Security Group aqui não tem nada a ver, não é ele que vai fazer isso de pedir uma senha. Redis Out, só lembrar desse cara, tá bom? Questão número 7, pessoal. O arquiteto de soluções precisa construir uma solução segura de armazenamento de documentos em uma plataforma que vai permitir os clientes acessarem os dados armazenados no Amazon S3. Os documentos devem estar disponíveis para leitura imediata nos primeiros 15 dias. Depois disso, os documentos não precisam mais estar acessíveis para leitura imediata. E a minha solução de storage tem que ser a mais barata possível. Qual approach vai satisfazer esses requerimentos? Muito importante vocês entenderem todo o ciclo de life cycle do S3, tá? Para o exame de certificação. Então, opção A. Criar uma Lifecycle Rule que vai fazer a transição dos documentos da classe Standard para Standard Infrequent Access depois de 15 dias e depois fazer a transferência para o Glacier adicionalmente depois de mais 15 dias. Opção B. Criar uma regra de Lifecycle que vai fazer a transição dos documentos da classe Standard para o Glacier depois de 30 dias. Opção C. Criar uma Lifecycle Rule que vai fazer a transição da classe Standard para Standard Infrequent Access depois de 30 dias e depois para o Glacier depois de adicionalmente mais 30 dias. Opção D. Criar uma Lifecycle Rule que vai fazer a transição dos documentos da classe Standard para a classe do Glacier depois de 15 dias. E a resposta D, né? correta é D de Diogo. Deve ser, né? Porque começa com D, pô. Exatamente. Não faz sentido as outras, né? Assim, basicamente, durante 15 dias eu mantenho no Standard, porque todo mundo tem que acessar em tempo real. Passou disso, joga para o Glacier. Ele diz que não precisa estar acessível em tempo real, que você tem que reduzir os seus custos o máximo possível. Então, essa é a opção que eu vou reduzir ao máximo. Beleza? Beleza. Legal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, por favor. Eu não estou vendo mais a tela de vocês, mas é só abrir o áudio aí e falar que eu dou a voz a vez para vocês. O arquiteto de soluções precisa selecionar a arquitetura de melhor custo-benefício para um serviço que vai responder a requisições web. Essas requisições são pequenas e fazem query numa tabela do DynamoDB. Essas requisições vão de um range de 0 a centenas, milhares de centenas por segundo, sem um padrão de previsibilidade. Não é milhares de centenas, é muitas centenas por segundo, sem padrão de previsibilidade. Qual a arquitetura de melhor custo-benefício para esse serviço? A. API Gateway e AWS Lambda. B. Elastic Beanstalk e Lambda. C. Application Load Balancer e ECS. D. Network Load Balancer e EC2. O poder é de vocês. Já assistiram esse desenho ou não? Eu acho que é Application Load Balance. No caso, por ser uma situação da camada de aplicação. Tá. Com uma Amazon SS, no caso. É uma linha de raciocínio. Quem dá mais? Beleza, vou colocar um outro ponto de vista, mas não fica bravo comigo, tá?
O que Dizer que acontece? Aqui a gente tem um padrão de escalabilidade muito agressivo. Ele diz que o range de requisição vai de 0 a muitas centenas por segundo. Então vamos entender muitas centenas, 2.000 por segundo, tá? Por exemplo, imagina ali que você está com 5 requisições por segundo. Se você estiver trabalhando com EC2 ou mesmo com container, você está com um número. Se no segundo seguinte ele passar para 2.000, você deu um salto muito grande. A sua infraestrutura não consegue escalar tão rápido. Se tiver com EC2, você tem todo um tempo de warm-up ali da sua instância. No Amazon ECS, se você estiver utilizando o Fargate, isso é até mais rápido, mas não é tão rápido e tão agressivo quanto você precisa. Então, assim, para atender flutuação e cenários que você não tem previsibilidade, pensa em serviços que atuam ali de uma forma serverless, tá? E aqui quem atende isso com mais propriedade é o API Gateway e o Lambda. Aqui a gente tem escalabilidade automática, ele vai suportar a demanda imprevisível e vai ser o melhor custo-benefício. O Amazon ECS, ele não está de todo errado. Se você trabalhar com Fargate, por exemplo, você vai conseguir responder ali de uma forma rápida e agressiva na questão de escalabilidade. Entretanto, o Application Load Balancer não. Esse cara, ele não é projetado para esquentar tão rápido. Eu estou utilizando o termo esquentar como considerem, por exemplo, o serviço está morno, ele está recebendo 100 requisições por segundo. De repente ele começou a receber 5.000 requisições por segundo. Então leva um tempo para um Application Load Balancer provisionar ali no back-end da AWS mais recursos para responder a toda essa carga. Muito provavelmente vai dar erro ali na ponta do cliente por capacidade insuficiente, enquanto ele não cresceu em termos de infraestrutura. Se fosse o Network Load Balancer, sim. Esse é um tipo de LB que ele está preparado para um crescimento tão agressivo, tá? Então, se fosse o Network Load Balancer mais Amazon ECS, a gente até ficaria um pouquinho em dúvida. Entretanto, a questão não diz se o Amazon ECS, se ele está trabalhando com cluster de EC2 ou com Fargate. Então, realmente, a API Gateway e Lambda conseguem escalar muito melhor e atender esse padrão de uso. Entendido? Beleza, fechado. Legal. Eu fiquei na dúvida da questão do Network Load Balance, porque eu sei que ele suporta, né, na camada 4 ali, só que ao mesmo tempo, quando veio a questão da resposta web, eu fiz essa analogia, que tem até uma pergunta, vamos falar assim, uma pegadinha do seu questionário lá, logo depois do final dos módulos, que dá a entender, né, essas coisas para a diferença da aplicação. Então eu fui nisso, mas realmente o pulo do gato está ali na questão de Several Unhungry, né? Então, para poder falar da questão das requisições, verdade. Assim, beleza, e a gente notar que essa mudança de padrão de acesso aconteceu muito rápido, tá bom? Sem um padrão previsível. Por quê? Se eu tiver um padrão previsível, por exemplo, eu posso abrir um ticket na AWS e falar, amanhã ao meio-dia eu vou ter um comercial na televisão e provavelmente eu vou receber milhares de acessos ao meu site porque o pessoal vai cadastrar o cupom do sorteio. Nesse caso, a AWS ela esquenta o Application Load Balancer para você. Ela provisiona ali mais IPs, mais poder computacional para o seu Application Load Balancer e aí ele poderia atender, mas aqui está dizendo que você não tem um pattern, um padrão de acesso previsível. Então essa questão de uma mudança muito abrupta é que derruba um pouquinho ele. Tá bom? Beleza, fechado. Beleza. Penúltima questão. Um cliente está rodando um sistema de pagamento crítico em produção em um data center e ele tem um outro ambiente de disaster recovery. A aplicação inclui um balanceador para os servidores web e um failover para a instância do MySQL.
O processo de disaster recovery desse cliente é manual, baseado no telefone, que é passível de qualquer erro humano. Por essa razão, o gerente pediu para o pessoal de TI estar migrando essa aplicação para a AWS, para estar sendo criada ali uma arquitetura de TI com alta disponibilidade, não sendo mais requerido um failover manual para esse ambiente. Isso é bem legal. Como um arquiteto de soluções pode fazer a migração disso para a AWS? Opção A: migrar um ambiente de produção para uma única zona de disponibilidade e fazer o setup de uma recovery for Amazon EC2. Muito provavelmente é aquela função de auto-healing da instância EC2 que ela pode se recuperar se tiver algum problema, tá? Desprovisionar o ambiente de disaster recovery porque ele não é mais requerido. Opção B: fazer a migração do ambiente de produção e espalhar ele em múltiplas zonas de disponibilidade, usar um ELB para fazer o balanceamento de tráfego e na parte de banco de dados utilizar o Amazon RDS com multi-AZ. Descontinuar o ambiente de disaster recovery porque não é mais requerido. Opção C: fazer a migração do ambiente de produção e do ambiente de disaster recovery para diferentes regiões. Deixar que a AWS gerencie o failover entre os ambientes. Opção D: migrar o ambiente de produção e de recuperação de desastre para diferentes zonas de disponibilidade dentro de uma mesma região e deixar a AWS gerenciar o failover entre esses ambientes. Alguém tem algum chute? Eu iria de B. De B. D de Diogo? Não, B de bola. Ah, B de bola. Legal. Mais alguém tem alguns 50 centavos? Beleza. Não, eu tô Tá, beleza. E a opção correta realmente é B. Pensa o seguinte, ele está trabalhando basicamente com dois data centers, tá? Um é o que ele chama do data center de produção, o outro é um data center de disaster recovery em algum outro ambiente, que esse cara só vai responder se o primeiro cair. Então, para atender questões de alta disponibilidade na AWS, qual que é a premissa? É eu ter o meu workload rodando em duas ou mais AZs, ok? Então, a questão que vai atender isso é exatamente essa B, ó. Migra o ambiente de produção, espalhando ele ali por múltiplas AZs, utiliza o LB para fazer o balanceamento de carga, parte de banco de dados, o multi-AZ, e descomissiona essa história do disaster recovery, porque você não precisa mais. Uma vez que a gente está trabalhando, por exemplo, com o workload disposto ali em... Aqui ele fala span multiple availability zones, ou seja, vamos considerar 3, por exemplo. Se a ZB cair, o próprio LB já vai jogar o tráfego para a minha AZ que está saudável, que está healthy, e essa parte do banco de dados, uma vez que ele está com multi-AZ, ele já vai fazer o failover automatizado também. Então é basicamente isso que eu preciso, tá bom? Dúvidas? Beleza. Então vamos à questão número 10, pessoal. Um arquiteto de soluções está fazendo o design de um sistema que precisa armazenar informações personally identifiable information. São informações pessoais, tá? Um bucket do Amazon S3. Por questões de compliance e requerimentos regulatórios, tanto a master key quanto os dados não devem ser enviados para a AWS de forma decriptografada. Beleza. Qual criptografia do Amazon S3 e a técnica vai precisar ser configurado, procedido para atender esse cenário? Opção A: utilizar um Amazon S3 Client-Side Encryption com AWS KMS gerenciando a Customer Master Key. Opção B: utilizar o Amazon S3 Server-Side Encryption com AWS KMS Managed Key. Opção C: Amazon S3 Server-Side Encryption com Customer Provide Key. E opção D:
Amazon S3 Client-Side Encryption with Client-Side Master Key. Essa não é fácil, tem que dar uma pensada e você tem que olhar para o requerimento. Então ele está dizendo que tanto a chave master quanto qualquer dado criptografado tanto a chave master quanto qualquer dado não criptografado não pode ser enviado para a AWS. Ou seja, todo dado, quando eu já bato ali saindo do meu data center, ele já tem que estar encriptado, já vai ir lá no S3 com a criptografia que eu fiz ali no meu ambiente on-premises. Alguém tem alguma sugestão de qual dessas opções atenderia esse requerimento? Eu tô entre a C e a D, para ser mais exato. Tá bom, Eu iria de A. tá bom. Deixa eu dar uma olhadinha em todos. Então, a C, vamos derrubar ela pelo seguinte aspecto. Amazon S3 Server-Side Encryption. O que significa? Significa que a criptografia foi feita do lado do servidor, ou seja, ela está sendo feita lá no S3. Então, não atendeu o requerimento. O requerimento é que o dado já deixa o meu data center criptografado. Beleza? Uhum. Vamos dar uma olhadinha na... Automaticamente a D já tô, né? Isso. E a A, vamos dar uma olhadinha nela. Ó. Amazon S3 Client-Side Encryption, ou seja, a criptografia ali do lado do cliente, com AWS KMS Managed Customer Master Key, ou seja, a chave master está lá na AWS e aqui ele diz que a master key não pode ser enviada para a AWS, então não atende. Então o único que atende esse requerimento é tanto eu fazer a criptografia no lado do cliente, quanto a master key ser client-side, ou seja, vai estar ali dentro do data center do cliente. Entenderam? Legal. Perfeito. Legal, né? Essa aqui é um pouco mais difícil, mas é legal a lógica da gente pensar o que está correto e o que não está correto. Eu escolhi a A porque quando fala de criptografia, eu já penso logo no KMS. Já fui direto. Entendi. Tá correto. A linha de raciocínio no seguinte aspecto que a maioria dos serviços da AWS, quando você precisa criptografar alguma coisa, realmente você vai utilizar as chaves ali do KMS. Entretanto, a gente não pode esquecer de ler o requerimento aqui, né? Uma vez que o dado não pode deixar o ambiente ali do cliente de forma decriptografada, a master key tem que nascer e viver ali do lado do cliente. KMS não vai atender esse cenário em específico, tá bom? Beleza. Beleza. Fechado. Pessoal, as questões que eu havia separado do Epifor Meeting de hoje eram essas. Obrigado aí pela presença, pela participação de vocês. Querem tirar mais alguma dúvida ou podemos fechar por hoje? Não, pra mim, nada. É assim, eu tô apanhando muito com as questões, porque o inglês vai muito... Eu conseguia pegar algumas coisas da parte muito técnica e eu tô apanhando na porcaria gramatical e pelo erro justamente de tentar traduzir, mas é difícil não traduzir. E aí eu tô apanhando muito com isso, é muito mesmo, entendeu? E aí, enfim, é com o tempo, vamos ver. Tô anotando aqui. Uma dica que eu dou nesse aspecto, não sei se você chegou a ler lá no grupo do WhatsApp, leia o FAQ dos serviços em português, depois vira a chave para o inglês, porque qualquer palavrinha, qualquer termo, qualquer inflexão ali que você não estava entendendo lendo direto do inglês, às vezes você faz uma primeira passagem em português, isso vai te ajudar muito, tá bom? Sim, é a questão do óculos, igual eu te falei, porque se eu ficar muito tempo, já viu, né? Aí eu tô lascado. Ah, sim, mas faz essa estratégia que você está fazendo, focar mais no áudio enquanto não chega o óculos, que é bastante válida. Beleza? Não, beleza. Tá ótimo, obrigado aí. Eu que agradeço. Valeu. Espero que estejam gostando do curso e nos vemos no próximo Web4 Meeting. Pessoal, muito boa noite, tudo de bom para vocês. Você Você mais também. novo. Boa noite. Valeu, boa noite, Boa noite. tchau, tchau. Gente, boa noite. Tchau, tchau.